Bem, eu já papietei aqui a taça, tá bem durinha, essa parte, ó. Tá vendo? Tá bem durinha, ela não se move mais, ó. Não fica molenga, tá bem dura mesmo, e é assim que tem que ficar, tá bom? Porque senão, como eu falei, na hora que passar a massa corrida aqui, a massa corrida, ela racha, ela vai abrir, tá? Então, você tem que fortificar a taça, qualquer vaso que tenha a boca muito aberta assim, uma fruteira, uma taça, você tem que fortificar bastante, tá bom? Antes de passar a massa corrida. Aqui no pé também, a mesma coisa, porque olha, aqui é bem aberto, tá? Então, aqui eu não fiz a papietagem, mas eu vou passar o papel machê nessa parte de dentro, tá? Eu vou passar o papel machê, porque o papel machê é mais fácil de a gente colocar na parte de dentro. Principalmente aqui, ó, essa parte aqui precisa bastante, tá? Ou você faz uma papietagem aqui, ou você coloca o papel machê. Eu prefiro passar o papel machê porque eu acho o papel machê até mais rápido, tá bom? Na parte de cá de dentro, você coloca, não precisa botar muito, porque senão vai demorar pra secar, tá certo? Só coloca um pouquinho assim, pra poder você garantir que não vai acabar rachando a sua taça. E aí, você vai colocar no sol, de cabeça pra baixo, né? Pra poder secar essa parte de cá. Pronto, depois de ter colocado o papel machê aqui, agora isso aqui vai pro sol. Você pode colocar também atrás da geladeira, pra ele secar, caso não tenha sol aí na sua região, tá bom? É uma dica. Ou você pode usar também o secador, mas aí vai gastar muita energia. Então, você coloca atrás da geladeira que vai secar, tá joia? E se você quiser aprender a fazer esse papel machê que eu tô usando aqui, que eu fiz com livros, eu vou deixar o link do vídeo onde eu ensinei o passo a passo para você fazer esse papel machê com livros velhos e qualquer outro tipo de papel que você tiver aí na sua casa, tá bom? No vídeo eu explico quais são os tipos de papéis, qual a quantidade de cola e como fazer, né, a cola grude, que eu chamo de pasta, tá bom? Então, é isso. Agora, vamos esperar secar para dar procedimento ao próximo passo. Prontinho, a taça já tá toda papietada, tá bem papietada, tá bem dura, tá bem resistente. Não vai correr o risco de abrir, porque tá bem dura mesmo aqui, tá? Coloquei bastante papel, coloquei papel machê aqui no fundo, tá vendo? Pra ficar bem durinho aqui. Essa parte do pezinho também fica bem resistente. Essa parte aqui lá de dentro demorou uns 3 dias pra secar, porque o sol não conseguia bater nessa parte de dentro, então demorou um pouquinho pra secar, porque eu passei bastante papel machê lá dentro, tá? Porque eu quero esse pezinho bem resistente, então eu caprichei aqui no papel machê. E agora, antes da gente passar a massa corrida, vocês vão pegar resina acrílica à base de água, tá? Você vai encontrar essa resina em qualquer loja de tinta, loja de material de construção, lá você encontra essa resina. Você chega e pergunta, tem resina acrílica à base de água para telha, para concreto? E aí você vai comprar o balde de 3,6 litros, que vai render bastante, você vai conseguir usar ele em vários vasos, tá bom? É uma forma bem econômica de você fazer vasos e ter um lucro mais alto, né? Gastando menos na produção dos seus vasos, tá certo? Você vai usar um pincelzinho, um pincelzinho velho, qualquer pincelzinho velho que você tiver aí. Nessa hora aqui, você não precisa usar um pincel muito bom e novo, tá bom? Você pode usar um pincelzinho velho, desses que você nem usa mais pra pintar, porque quando vai pintar estraga o seu vaso. Então, pega eles, não joga seus pincéis velhos fora não, tá bom? Não, não, como é que se diz? Então é isso, esqueci a palavra. Ai, não rejeite, não, esqueci. Não desvalorize não desvalorize o pincel. Não, era outro nome. Esquece, deixa pra lá. E agora a gente vai pegar aqui. Então, agora a gente vai pegar aqui a resina e a gente vai aplicar na parte de fora, tá? Por que na parte de fora? Porque você precisa de um lugar pra você segurar, tá certo? Se você passar resina no vaso todo de uma vez só, você não vai conseguir segurar. Pode até segurar, mas aí você vai ficar grudando no papel, pode sair, colar tudo na sua mão, tá bom? Então,
Passa primeiro aqui, a resina não demora muito tempo para secar, em 1 hora lá no sol já vai estar seca, você já pode dar procedimento e passar aqui na parte de dentro, tá certo? Então é isso, passa aqui fora, põe no sol, espera 1 hora mais ou menos, depende da resina, mas 1 hora já é o tempo suficiente, eu acredito, para qualquer resina que você usar, já tá seca. Não coloca água na resina, nessa hora que você coloca a resina pura mesmo, tá? Porque eu uso bastante resina com água. Eu diluo ela na água para poder passar nos meus vasos, mas nessa parte aqui, nesse momento, eu passo ela pura mesmo, para que ela não molhe o papel e não comece a ficar molinho. Agora que a resina já secou, eu vou aplicar aqui massa corrida. Essa massa corrida aqui, ela tá com gesso, por isso que ela tá um pouquinho grossa. Eu usei aqui nessa vasilhinha, eu coloquei 2 colheres de sopa de massa corrida e 2 colherzinhas de chá de gesso, para ficar nessa consistência. Essa primeira demão, a massa não pode ficar muito grossa, porque essa primeira camada a gente vai só aplicar aqui para fazer uma preparação para que a gente possa depois colocar uma massa um pouquinho mais densa, uma massa mais grossa, mais durinha. Você pode usar uma luvinha, se você quiser, tá? Se você tiver alguma sensibilidade na sua pele, ou você não quiser estragar suas unhas, você usa uma luvinha de médico para você estar aplicando aqui. Então, eu vou aplicando principalmente nessas entradas, né? Vou apertando com o meu dedo. E vou preenchendo essa parte de cá. Lembrando, essa primeira camada é só para fazer uma cobertura mesmo, para que a gente consiga colocar a segunda camada um pouco mais grossa, um pouco mais, né, mais durinha, a massa mais durinha, e ela não venha a soltar aqui do vaso. Porque se você já for aplicar muito, uma cobertura muito grossa, tá? Corre o risco de soltar tudo, certo? Pode acabar, né, não fixando legal aqui e descascar o vaso. Bem, eu já passei aqui a massa, vou explicar o que aconteceu, porque a memória do celular, ela encheu, tá? Mas o que foi que aconteceu? Eu passei a massa corrida pela parte de fora, né? Passei bem pouco, como eu expliquei. Tem que ser uma camada bem fina, como você pode ver aqui. Ainda dá pra ver, né, as letras dos papéis aqui do livro. Mas tem que ser uma primeira camada bem fina mesmo, só pra melecar, ficar com aquele aspecto crespo, pra gente poder colocar a massa, a próxima camada mais grossa, e aí ela fixar bem, tá? Uma espécie de cama, né? Uma camada, assim, de preparo, pra gente poder estar aplicando uma camada mais grossa nessa taça. Então, eu passei do lado de fora, e pra adiantar, não ter que esperar fazer todo o processo do lado de fora, pra depois fazer a parte de dentro, eu coloquei em cima desse caderninho. Você pode colocar em cima de um piso, pode ser uma plaquinha de madeira, né? O importante é que dê para colocar aqui o pezinho, encaixar bem, né? E você poder levar ao sol, tá? Você vai passar a parte de fora, depois você coloca assim em cima de alguma plaquinha, né? Que você tem aí. Pode ser um caderninho, como eu usei aqui também. E aí você vai e aplica a massa aqui na parte de dentro. Terminada essa etapa, você pega aqui e leva pro sol para que seque bastante e espera aí um dia para você poder estar fazendo a segunda camada.